Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um que está conectado conosco para este momento online. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está no Salmo 1. E ali o salmista Davi nos diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Eu quero falar um pouco sobre o tema o segredo de uma vida bem-sucedida. O segredo de uma vida bem-sucedida. Hoje, cada vez mais, o ser humano está em busca de uma vida bem-sucedida. E não há nada de errado nessa busca, desde que se siga os caminhos certos e se vá às fontes corretas. Com certeza, Deus, Ele tem preparado coisas especiais para os seus filhos. Mas o que a gente percebe é que a maioria das pessoas busca essa vida bem-sucedida em fontes erradas ou procura alcançar isso de maneiras equivocadas que jamais vão levar essas pessoas a experimentarem de verdade aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Por isso, é tão importante a gente olhar a palavra de Deus. Esse salmo é simples, conhecido, mas ele traz alguns aspectos que são preciosos. E quando nós os entendemos e os colocamos em prática, nós, com certeza, poderemos experimentar esta vida bem-sucedida, que é promessa do Senhor àqueles que creem no seu nome. E a primeira coisa que nós vamos encontrar aqui, que Davi nos ensina, é que para sermos bem-sucedidos, nós não devemos fazer certas coisas. Primeira coisa que nós não devemos fazer, diz aqui, não ande no conselho dos ímpios. Se nós quisermos ser bem-sucedidos, nós temos que cuidar os conselhos que nós adotamos. Nós sempre vivemos nos relacionando com pessoas, somos pessoas que vivem em sociedade, consequentemente, nós sempre de novo vamos estar ouvindo conselhos ou orientações ou sugestões ou opiniões, e muitas delas vêm de pessoas que não conhecem a Deus, que não têm compromisso com o Senhor. E é claro que a maioria dessas opiniões, a maioria desses conselhos vão ser conselhos mundanos, porque partem de pessoas que não conhecem a Deus. Vão ser conselhos que, de fato, não vão contemplar aquilo que nós almejamos. Por quê? Porque são conselhos mundanos. Por isso, você precisa ter um cuidado muito grande. Você precisa filtrar constantemente aquilo que você ouve. Você precisa alinhar essas coisas ou compará-las com a palavra de Deus para ver se aquilo que pessoas estão lhe falando, de fato, é agradável ao Senhor, está alinhado com a vontade de Deus e, consequentemente, vai lhe trazer aquilo que você busca. E eu creio que esse assunto ele é muito importante. Nós temos que cuidar muito para nós não seguirmos o conselho de pessoas ímpias, porque não vão nos levar onde nós almejamos chegar. Segundo aspecto que o salmista diz aqui, que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores. Eu estava lembrando aqui em Provérbios, no capítulo 14, tem um texto de Salomão, no versículo 12, onde diz: há caminho
que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Olha que palavra preciosa, que conselho Salomão nos dá. Diz: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Nós estamos falando aqui de nós termos uma vida bem-sucedida. E é claro, para nós chegarmos lá, nós temos que andar pelo caminho correto. E por isso nós temos que descobrir qual é este caminho. Então nós precisamos ter muito cuidado para não sermos influenciados pelo estilo de vida de pessoas incrédulas, de pessoas que não têm compromisso com a verdade e com a santidade. É claro que nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós estamos o quê? Estamos falando de ter uma vida bem-sucedida. E aí nós temos que descobrir o caminho real e verdadeiro estabelecido pelo Senhor, que vai nos levar a esse destino. Então, para que você seja feliz e bem-sucedido, é claro, você precisa romper com o pecado, você precisa andar em harmonia com Deus e com a sua vontade. E isso requer de você discernimento, requer de você sabedoria, e eu diria até, requer de você decisões, às vezes muito drásticas, para romper com as coisas erradas, para que então a mão de Deus esteja sobre você e o Senhor possa levar você a desfrutar esta vida que Ele promete e que é para os seus filhos. Então, precisamos nos posicionar. O salmista, no Salmo 18, versículo 30, ele diz: o caminho do Senhor é perfeito. Você precisa descobrir o caminho do Senhor. O Salmo 37, 5, um salmo muito conhecido, um texto conhecido, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. No Salmo 86, no versículo 11, o salmista, ele ora, ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Isso é ser sábio, isso é realmente perseguir a vida bem-sucedida. É você sujeitar-se completamente ao Senhor e à sua palavra. Por isso, diz aqui que nós não podemos nos deter no caminho dos pecadores. Não se detenha, não dê ouvidos a essas coisas, não compactue de forma e de maneira alguma, mas volte-se ao Senhor. Ele tem as orientações adequadas e corretas para a sua vida. E um terceiro aspecto do que nós não devemos fazer, diz aqui: e nem se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Então nós temos que ter também esse cuidado de nós não nos assentarmos com pessoas que não vão de forma alguma nos trazer algum acréscimo para a nossa vida, que não vão nos abençoar de forma alguma em alguma área da nossa vida. Então, no Salmo 26, o salmista, ele tem uma palavra bem interessante. É a experiência dele, ele passa a experiência dele, como ele administrava essa situação. No Salmo 26, 4 e 5, diz: não me tenho assentado com gente falsa, e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Esta era a decisão do salmista Davi. Ele tinha clareza sobre o que era bom e o que não era. E ele se movia em cima disso. E, consequentemente, ele estava sempre alinhado com a vontade de Deus e desfrutando, é claro, daquilo que Deus tinha para a sua vida. Então, nós temos que cuidar, porque hoje nós vivemos no meio de pessoas que cada vez mais até mesmo escarnecem da nossa fé, pessoas que ridicularizam o próprio nome do Senhor que nós
adotamos como Deus e Senhor das nossas vidas, nós vemos cada vez mais as pessoas ao nosso redor se aprofundando em coisas erradas, e isso muitas vezes nos afeta, ou às vezes acontece conosco. Às vezes nós estamos ali naquele ambiente, naquele lugar, e nós precisamos ter muita clareza a respeito daquilo que convém e não convém, e de fato nos posicionar, porque nós estamos meramente querendo agradar o Senhor, e dois, nós estamos na busca de uma vida bem-sucedida, e isso vai depender, é claro, da nossa comunhão e do nosso relacionamento com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então esse é o primeiro ponto que Davi diz aqui: para sermos bem-sucedidos, nós temos que evitar coisas que não vão concorrer de forma alguma para que nós alcancemos isso. Segunda coisa que ele diz aqui é o que nós temos que fazer. O que eu preciso fazer para alcançar uma vida bem-sucedida? Então ele diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Primeira coisa, nós temos que ter prazer na lei do Senhor, é na palavra de Deus. Nós temos que entender que a palavra de Deus é a verdade. E esta palavra, ela precisa entrar no nosso coração, ela precisa impactar a nossa vida, ela precisa orientar os nossos passos, precisa alimentar a nossa fé, a nossa comunhão e a nossa intimidade com o Senhor. E é interessante que o salmista diz que o seu prazer, a palavra de Deus, tem que ser um prazer para nós, tem que ser algo doce, algo gostoso, algo que nós amamos, algo que nós buscamos realmente de coração, porque entendemos que através da palavra Deus vai se revelar, através da palavra Deus vai trabalhar em nossas vidas, através da palavra Deus vai nos transformando para que nós cada vez mais experimentemos esta vida bem-sucedida que o Senhor promete aos seus filhos. Então, esta palavra é tão importante. E lá no Salmo 119, 105, o salmista também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor Jesus, na oração sumo sacerdotal, em João 17:17, ele diz: a tua palavra é a verdade. É por isso que nós precisamos focar nesta palavra, precisamos ser sensíveis a esta palavra, precisamos deixar que esta palavra de fato trabalhe no nosso íntimo, na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso espírito, no nosso coração, molde a nossa vida, nos transforme, para que então nós experimentemos o estilo de vida que Deus tem prometido para cada um de nós. Vida bem-sucedida sempre vai passar pela meditação na palavra de Deus. Eu gosto muito também daquilo que o apóstolo Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, no versículo 22, ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ele diz: enganando a vocês mesmos. Não se engane, você precisa colocar essa palavra em prática e então ela transformará a sua vida, você será abençoado. No versículo 25, também do capítulo 1, Tiago diz: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, olha só, este será bem-aventurado no que realizar. Vemos claramente aqui Tiago dizendo que quando você tem prazer na palavra, quando você lê e medita, quando você aplica a palavra na sua vida, esta palavra ela vai agir e diz: esta pessoa será bem-aventurada, será feliz, será bem-sucedida em tudo aquilo que essa pessoa fizer. Por isso, repito, vale a pena você mergulhar cada vez mais nesta palavra de Deus. Vale a pena você cada vez mais
conhecer os princípios e as verdades liberados nesta palavra. Eles vão ser vida para você, vão lhe transformar, vão levar você a experiências que somente o Senhor pode conceder a você. Creia, dedique-se a conhecer o Senhor e a palavra e receba a ação transformadora do Senhor na sua vida. E ele diz mais aqui, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra, ela não pode ser apenas algo que a gente de vez em quando tem acesso ou manuseia, usa, mas o salmista é enfático, ele diz, e dia e noite medita. A palavra tem que fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque então nós seremos transformados pela ação desta palavra no nosso homem interior. Então, este é o aspecto positivo do que nós temos que fazer se nós quisermos desfrutar desta vida bem-sucedida que o Senhor tem para os seus filhos. E então, no terceiro versículo, o salmista nos dá o fruto, o resultado de nós fazermos o que diz no versículo primeiro, é de nós não compactuarmos com as coisas erradas, fizermos o que diz no versículo 2, buscarmos ao Senhor e a sua palavra, então algo vai acontecer. E ele diz aqui, ele é como árvore plantado junto a uma corrente de águas. Então, muitas vezes a Bíblia usa comparações. E aqui, a comparação do salmista é que uma pessoa que de fato ama a palavra, que ama o Senhor, tem comunhão com Deus, tem comunhão com a palavra, é como uma pessoa que, é como uma árvore, aliás, desculpe, que está plantada junto a uma corrente de águas. E se você conhece um pouquinho sobre árvore, você sabe que uma árvore plantada perto de um córrego, perto de um rio ou de uma fonte, vai ser uma árvore diferente. Ela vai ter vida. Por quê? Porque ali está a água que vai sempre alimentá-la e mantê-la firme, forte, crescendo e frutificando. Então, o salmista diz, é isso que vai acontecer com aqueles que amam e praticam a palavra de Deus. Ele diz, e no devido tempo vão dar frutos. Nós vamos dar frutos. Quais são os frutos que dá uma pessoa que está conectada com o Senhor? O fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 21 e 22. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Coisas que o Senhor vai naturalmente injetar em nós e nós vamos manifestar isso. E tudo isso, queridos, vai o quê? Vai resultar numa vida bem-sucedida. Por quê? Porque o que nós vamos viver é algo que vem do céu e não tem como isso não ser uma bênção para nós e uma bênção para as pessoas ao nosso redor. Mas também, lá em Efésios 3:9, diz que nós vamos praticar os frutos da luz. Nós vamos cada vez mais manifestar a vida de Deus. Fruto da luz é nós repercutirmos o caráter de Jesus, nós imitarmos Jesus Cristo no seu caráter. Isso vai acontecer porque em nós estará a palavra e a palavra em nós vai naturalmente nos levar a nós praticarmos os frutos da luz. E ainda lá em Hebreus 13:15 diz que nós vamos também manifestar o fruto de louvor e de adoração a Deus. Nós vamos ter alegria em glorificar, em exaltar, em adorar o Senhor, porque a palavra em nós, a presença do Espírito em nós, vai naturalmente nos impulsionar para nós sermos pessoas que adoram a esse Senhor. E ele diz ainda, terminando aqui, e cuja folhagem não murcha. Não vai murchar. O que significa isso? É vida interior. Eu associo isso a ter paz. A paz interior, a alegria, aquela vida interior equilibrada por causa da presença do Senhor. E aí vem a promessa, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então, quando nós preenchemos essas condições,
certamente nós seremos pessoas bem-sucedidas. Então, querido, você que me assiste nesta hora, creio que todos almejamos uma vida bem-sucedida. O Senhor presente em nós, nos conduzindo no meio do contexto difícil que a gente vive, a gente poder desfrutar o cuidado e a vida abundante que Jesus conquistou para nós. E é possível. E aqui o salmista, ele nos dá um roteiro para nós seguirmos, para chegarmos neste estilo de vida. E eu quero desafiar você a sempre de novo meditar sobre isso. Não se envolva com pessoas erradas, não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho de pecadores, rompa com tudo isso. Não se assente de forma alguma com escarnecedores. Vão te contaminar, vão te levar a pecar e vão te roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas, por outro lado, que você tenha prazer na palavra, que você medite nesta palavra de dia e de noite, que esta palavra ela prevaleça na sua vida, porque então você desfrutará da presença do Senhor e da ação de Deus na sua vida. Resultado, você viverá uma vida de sucesso. Você será bem-sucedido. Que o Senhor, pelo poder do seu Espírito, lhe ajude a entender esse caminho e a trilhá-lo. E eu digo, você experimentará esta vida bem-sucedida que o salmista diz que será fruto de uma vida de compromisso com o Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero colocar cada pessoa que está conectada neste culto na tua presença. Pai, eu sei que todo ser humano, ele persegue uma vida bem-sucedida. Pai, mas há um caminho, há uma rota estabelecida pelo Senhor. Pai, o salmista aqui ajuda a gente a entender. Eu quero orar, meu Deus, para que cada um avalie a sua vida, compare-a com aquilo que o salmista aqui está compartilhando, para que assim possa meramente discernir o que está certo e o que está errado, e depois possa tomar as decisões mais corretas para deixar de lado aquilo que é inconveniente e adotar aquilo que o Senhor realmente aponta como essencial, para que então cada um dos amados sejam pessoas abençoadas, pessoas que de fato sejam bem-sucedidas na sua vida. Pai, eu libero a tua graça e a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida.